Esse é o Big Shot Pod. E aí, galera, tudo bom? Vavo falando, estamos, depois de pularmos uma semana no calendário, nada mais natural em época de off-season e ausência de grandes assuntos relevantes e muito empolgantes no mundo da NBA. E nessa nossa volta, estamos com a ausência de MM Isidoro, por isso que vocês tiveram o desprazer de me ouvir falando as palavras iniciais do episódio. Eu acredito não ser a mesma coisa. Acredito que vocês esperem a semana inteira para ouvir a voz de MM Isidoro falando esse é o Big Shot Pod, e vocês ouviram a minha decepcionantemente. Estou eu aqui, junto com Guilherme Pinheiro. Olá, aliás, Marcelo Isidoro, que chinelaço, né? Porque semana passada a gente não gravou por causa dele, né? E hoje também dando migué. E eu acho que vale até revelar para o público, né, o que aconteceu. O Marcel, ele não se comunica por palavras, ele se comunica por memes e gifs. Então, na cabeça dele, ele comunicou que ele não poderia gravar semana passada. Só que isso nunca foi interpretado por mim, porque era um monte de meme, um monte de gif, um monte de referência que eu não tenho. E eu fiquei o dia inteiro esperando pra gravar, pra depois ele falar, não, mas eu já tinha avisado. Eu, como assim tu tinha avisado? Aí eu fui ver lá em cima, tinha tipo uma referência, que depois eu fui descobrir que era uma referência de Harry Potter, e isso queria dizer que ele ia estar ocupado gravando sei lá o que do Harry Potter, não sei aonde. E eu precisei de uma ajuda de umas 8 pessoas pra interpretar o que ele falou depois. E é isso, então, né? A gente fica esperando. E aí, hoje também é a mesma coisa. E aí, vamos gravar? Ah, não posso. Tipo, claramente mostrando que o Big Shot Pod não é uma prioridade na vida dele, né? Não. Ele não ia responder. Ele não responde não posso. Ele responde tipo um gif de um prédio subindo, com Deus passando por cima e um avião jogando uma granada num cacho de bananas. E quer que a gente entenda o que isso quer dizer? É tipo isso. É mais ou menos por aí. Talvez ele tenha dito que ia gravar hoje também, não sei. Eu não entendo. Porque ele não foi claro, né? Ele não foi claro, exatamente. Fiquei sabendo que o Gui tem um destaque inicial hoje muito importante pra gente. E eu dou a palavra a Guilherme Pinheiro. O meu destaque inicial primeiro não sei se vocês viram, mas o Lakers foi campeão. Então, queria deixar isso aqui, uma notícia nova aí pra vocês. A segunda coisa, como vocês sabem, o meu amor pelo beisebol, né? O destaque é o Dodgers, que tá aí pra um jogo de ganhar a World Series, né? Eu torço pro Lakers, então é meio que eu assumi Los Angeles como a minha cidade, lá, tirando o futebol americano que eu torço pro Denver Broncos. E aí, mesmo não sendo o maior fã de beisebol, o Dodgers está aí às vésperas de conquistar sua primeira World Series desde 1988. Aliás, Vavo, tem uma coisa que eu tava vendo, tem a ver até com Lakers. Um dos fãs símbolos do Lakers, ou um dos caras que é mais, das celebridades que torce muito pro Lakers, é o O'Shea Jackson, que é o filho do Ice Cube, que também é torcedor do Lakers, né? Ele é um torcedor chato que fica, tipo, cobrando os jornalistas, tirando sarro dos jornalistas e tal. E aí ontem teve alguém falou pra ele que o Clippers foi o único time de todas as franquias de esporte de Los Angeles que não desejou boa sorte para o Dodgers na World Series. E aí ele foi atrás dos prints e é verdade. Só o Clippers não desejou boa sorte pro Dodgers. Todas as outras, o LA Football Club, o LA Kings de hockey, os dois times de futebol americano, o Rams e o Chargers, todos eles desejaram boa sorte pro Dodgers, menos o Clippers. Aposto que lá em 88 eles não mandaram também. Pois é, mas o Clippers, você sabe que o Clippers, a torcida... É por isso que essa ideia do Clippers de querer competir pela atenção dos angelinos, que são os habitantes de Los Angeles, com o Lakers é absolutamente insana. Nem os caras de lá gostam do Clippers. Prova é que quando aparece alguém do Clippers num jogo do Dodgers, a pessoa vaiada. Tipo, então, eu até entendo o Clippers não ter desejado boa sorte pro Dodgers, mas é isso, tipo, nem os próprios caras de Los Angeles consideram o Clippers como um time de Los Angeles. Será que não seria uma boa estratégia de marketing agora que eles estão construindo aquela nova arena em Inglewood, mudar o nome do time pra Inglewood Clippers? Pra pelo menos ter uma identificação maior com uma região, com uma área? Cara, a boa estratégia pro Clippers era mudar pra Seattle, sendo bem honesto, cara. O time ia ser absolutamente abraçado pela cidade.
enfim, que é uma cidade que deveria ter um time, mas não aí ele deveria ter perde- perdido o seu time. Ele perde o fato de jogadores californianos quererem jogar na franquia. Meio que o único motivo do Kawhi e do Paul George irem juntos para o Clippers é porque eles são da Califórnia e estariam perto de suas casas. O fato de irem pro estado mais longe possível, isso não aconteceria. Mas Seattle, quem conhece, fala que é uma baita cidade, cosmopolita, tá ali perto do Canadá, tem uma colônia de imigrantes de vários países muito grande também. A tia da minha esposa... Então, diz que eu não conheço, é uma das cidades americanas que eu mais tenho vontade de conhecer, inclusive. Dizem que é uma baita cidade, assim. E também tem uma outra coisa, assim, né? O Ballmer, ele é um cara, ele é o dono mais rico da NBA, e esse povo muito rico, eles não estão acostumados a fracassar, né? Então eles acham que eles vão... Depois a gente vai falar um pouco mais do Clippers, eu vou falar um pouco mais sobre o que eu penso nisso, mas ele não é do perfil desses caras desistir, né? Eles acham que eles conseguem fazer tudo. Mas enfim, depois, na hora que a gente for falar do técnico do Clippers, que desde que a gente gravou, o Clippers anunciou o novo técnico, aí eu falo um pouco mais disso. Mas você falou que você ia falar alguma coisa do beisebol, Val? Não, só finalizando o beisebol pra situar a galera, né? A gente tava com uma expectativa muito grande de ter uma World Series Big Shot Pod, Houston contra Los Angeles, né? Houston Astros e Los Angeles Dodgers. O cenário ficou muito ruim porque o Houston começou perdendo a série por 3-0 pro Tampa Bay. O Houston classificado em sexto, né? E a galera já tava comparando com o Houston Rockets de 95, que foi o único campeão classificado em sexto. Houston Astros classificado em sexto, buscou 3-0 para 3-3. Algo que só aconteceu uma vez na história do beisebol, que foi a final da Liga Americana de 2004, que o Red Sox virou de 4-0 para 4-3 em cima do Yankees, não vencia há quase 100 anos o título, e acabou sendo campeão naquele ano. Só que aí o Astros perdeu o jogo 7. No outro lado, na Liga Nacional, o Dodgers estava perdendo de 3-1 pro Atlanta Braves, também parecia que ia perder, virou para 4-3, e nas finais agora tá ganhando de 3-2 do Tampa Bay Rays. A minha observação foi o final do jogo 4. Eu sei que esse é um podcast de basquete, mas vale citar. O jogo tava 7-6 pro Tampa Bay, pro Dodgers, e o Tampa Bay tinha rebatida, já tinha 2 rebatedores eliminados e 2 caras em base, ou seja, um home run venceria o jogo. Eles conseguiram a rebatida. O cara que foi jogar a bolinha de volta, a bola escapou da mão dele, o que permitiu que o primeiro cara completasse a corrida e empatasse o jogo. Quando a bola foi chegar no catcher, o catcher deixou a bola escapar também da mão dele. Ou seja, o outro corredor conseguiu completar. Então o jogo que ia acabar empatado acabou virando uma vitória do Tampa Bay. Foi um final insano, 2 erros na mesma jogada. Isso, sei lá, quando foi a última vez que isso aconteceu, 2 erros na mesma jogada. E o curioso é que o corredor do Tampa Bay, ele escorregou na última... correndo da terceira base, ele escorregou e caiu no chão. Então ele foi voltar pra base pra não ser eliminado, só que aí quando a bola escapou do catcher, ele voltou, se levantou e correu de novo, ou seja, ele teve 3 mudanças de lado da corrida. Foi um lance muito bizarro, que eu nunca tinha visto e nunca vai acontecer de novo. Mas, enfim, aliás, ontem teve um lance também milimétrico, não sei se você viu. eu não assisti nada de ontem, eu acordei agora e só vi o resultado. Eu tava vendo o jogo do Seahawks e do Cardinals de futebol americano, só que era transmissão americana, e eles ficavam no tempo anunciando os placares do jogo do Dodgers, que tava nas 2 ESPNs, né? E aí eu fiquei indo e voltando. E daí teve um lance milimétrico que o Dodgers abriu, acho que 3-0, e aí no 5º inning o Rays fez 2 corridas, e aí teve a chance de empatar num lance daqueles que o cara desliza pra home plate, sabe? Sim. E aí tiveram que olhar no vídeo pra ver, tipo, se o cara tinha encostado do home plate antes do jogador, do catcher, ter encostado nele, e tipo, foi coisa de, sério, centímetros, assim. Tipo, e aí tipo, o problema é que aí a areia sobe, então prejudica um pouco a imagem, mas foi milimétrico. Daí depois o Dodgers conseguiu mais uma corrida e segurou a vantagem até o final do jogo. Aliás, ontem, uma noite de jogos emocionantes no futebol americano também, o final de Cardinals e Seahawks foi uma coisa de louco também. Porra, isso. E o Inter tomou aquele gol de cabeça, que raiva que me deu. Eu ia te perguntar do Inter, o Inter tomou um gol faltando com 5 minutos de acréscimo, né? 50 do segundo tempo. Teve 7 de acréscimo no segundo tempo. E aí aos 50, sei lá, 49 alguma coisa, tomou aquele gol de cabeça do...
Continua E líder, domingo- mas se a ideia era ser campeão, não pode perder um jogo desse pro cara que tu vai estar... que deve ser o campeão, né, cara? Aí é foda. E domingo temos mais um embate Big Shot Pod. É Inter e Corinthians, é aqui em São Paulo, Tudo bem que, enfim, o Corinthians tá numa fase tão ruim, tava numa fase tão, não que esteja numa boa agora, mas o jogo do Corinthians era tão ruim, que o Corinthians contratou um técnico absolutamente medíocre, que é o Wagner Mancini, e melhorou muito. Ah, mas é aquela, Tipo- né? Trocou de técnico, vence as 2, 3 primeiras. Aí depois afunda de vez. Por Cara, isso que eles mas trocam é- de técnico, porque dá uma chacoalhada e o cara ganha umas 2. Não, mas aí não é uma quer dizer que o time questão... ficou melhor. Quer? Eu não sei, também não assisti. É uma questão de padrão. O time agora parece que tá jogando o esporte futebol. O Corinthians jogava um negócio que eu não sabia o nome antes, entendeu? Tipo, o cara tem ideias, assim, os técnicos que passaram no Corinthians esse ano eram um bando. Tipo, e agora pelo menos tem ideia. O Corinthians vai lutar ali pra ficar em 12º. Não tem muito o que fazer esse ano, mas melhorou. E ganhando dos times ruins que tem, e tem muito time ruim nesse campeonato, tamo aí, tamo tranquilo. Entendeu? É isso. Vamos falar de basquete. O Né? próprio Inter não é dos melhores, tá lá em primeiro. Ah, não, mas o Inter, aqui eu inclusive espero que o Inter ganhe esse domingo, tipo, sendo realista, assim, se o Corinthians conseguir arrancar um empate, tá ótimo. Pela fase que tá, entendeu? Se arrancar um empate, tá lindo. Gente, aqui no nosso podcast de esportes gerais, já falamos sobre beisebol, futebol americano, futebol e soccer. Agora, Vamos não sei falar se de vocês viram lacrosse, também tem... Vamos falar de basquete, então. O que aconteceu desde o último programa que a gente gravou? Meio que nada fora as trocas de treinadores, né? Então é isso que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar dos técnicos e depois vai falar da reunião que a Liga teve semana passada, que eles estão especulando a data de início da próxima temporada. Mas vamos começar falando dos técnicos que a gente não falou. Tivemos 3 contratações, né, Vavo? Eu queria começar só com um adendo, talvez, então, antes de entrar nos técnicos novos, porque um técnico que a gente anunciou na semana passada, que foi o Steve Nash, que é o novo técnico do Brooklyn Nets. A gente até comentou daquele vídeo do Stephen A. Smith, do privilégio branco, de um cara que nunca tinha treinado ninguém, já chegasse no head coach de um time que vai estar disputando o título. Foi anunciado que Amari Stoudemire, grande parceiro de quadra de Steve Nash, grande fazedor de pick and roll com Steve Nash, será um de seus assistentes. A única coisa que me surpreendeu é porque eu nunca tinha imaginado o Amari Stoudemire como um assistente ou um técnico ou alguém de um staff da NBA. Não duvidando da capacidade dele, mas eu simplesmente nunca tinha pensado na possibilidade do Amari Stoudemire fazer parte de uma equipe como um assistente técnico. Mas, enfim, obviamente eu não conheço ele tão bem assim pra saber se ele é bom ou se ele é ruim. Mas só me surpreendeu isso. Queria levar também o Phil Handy, que é assistente do Lakers. Você falou do Phil Handy na semana retrasada, eu acho, né? Falei que ele estava que ele fez 6 finais seguidas. Ele estava no staff do Cleveland, inclusive no que ganhou o título em 2016. Daí ele estava no staff do Toronto Raptors no passado e estava no staff do Lakers. Só que o Phil Handy já falou que quer continuar, que ele falou, ele deu uma declaração, falou, I'm a Los Angeles Laker, e ele vai ficar no Lakers para a próxima temporada, o que é uma notícia boa para o torcedor do Lakers, porque muitas vezes a gente olha para os assistentes com os nomes high profile, né? Mas esse tipo de assistente como o Phil Handy, que é um cara muito bom de desenvolvimento de jogadores jovens e tal, inclusive eu acho que eu falei isso semana retrasada, o Rondo falou que essa melhora dele nos arremessos de 3 pontos deve muito ao Phil Handy, então é uma notícia boa para os Lakers. Mas vamos lá, Vavo. Até porque piorar ia ser difícil, né? Exatamente, mas vamos lá, quem são os novos técnicos que assumiram os 3, Indiana Pacers, vamos lá, Indiana Pacers, Los Angeles Clippers e New Orleans Pelicans, vamos lá. Indiana Pacers, Nate Bjorkgren, que era um assistente do Raptors, correto? Nick Nurse, exatamente. Assistente do Nick Nurse no Raptors. O novo técnico do Los Angeles Clippers é um que já era falado há muito tempo, que é o Tyronn Lue, que era assistente do próprio Los Angeles Clippers, que já foi campeão como técnico do Cleveland Cavaliers e que já tem passagens por diversos times. E o técnico do New Orleans Pelicans, ele está de volta, Stan Van Gundy. Essas são as novas 3 confirmações. Temos 2 vagas em aberto ainda. Houston Rockets e Oklahoma City Thunder.
Houston Rockets, o Mike D'Antoni não chegaram a um acordo, já falamos aqui sobre isso. E Oklahoma City Thunder, o Billy Donovan também, eles decidiram se separar e o Billy Donovan agora vai ser o treinador do Chicago Bulls, também já falamos sobre isso. Então, o que temos para falar de Pacers, de Clippers e de Pelicans? Acho que o Clippers é o assunto que vai ter mais coisas para falar. Pacers, confesso que eu nem conheço muito a história do Nate Bjorkgren, e o Pelicans está andando aí já há muitos anos da NBA. Vamos lá, vamos começar do Pacers, que eu acho que é o que a gente tem menos a falar, né? E não é por não querer falar dos times de mercados menores, mas é simplesmente porque essa escolha foi uma escolha surpreendente, inclusive dentro da própria NBA, né? O técnico do Pacers, o Nate Bjorkgren, ele é um cara que tem um perfil muito parecido com o perfil do Nick Nurse. Ele é um cara que rodou muito como técnico, foi técnico de high school, foi técnico de... Dá pra falar aqui, ó, eu tô com a página dele aberta só pra situar a galera. Ele foi assistente do Iowa Energy na D-League, que era D-League na época, entre 2007 e 2011. Aí entre 2011 e 2013, o Dakota Wizards, que virou o Santa Cruz Warriors. Depois ele foi o técnico do Iowa Energy. Depois ele foi para o Bakersfield Jam, que é o time do... era o time, trocou de nome, né? Acho que é o time do... Peraí, deixa eu ver aqui. Do Suns. É o time do Suns. É o time do Suns, que agora é Northern Arizona Suns. Aí, em 2015, ele foi pro Phoenix Suns como assistente, ficou 2 temporadas lá. 2018, ele foi pro Raptors como assistente, ficou 2 temporadas lá. E agora é o novo técnico do Pacers. Só pra dar uma geral na galera, quem é, e pra mim também, porque eu também não sabia essa história toda, quem é o Nate Bjorkgren. Desculpa interrompê-lo, continue. Não, então, e ele é o que o pessoal conhece como NBA Lifer, né? Quer dizer, o cara que tá lá da vida inteira e tá no circuito e tal. Ele fez o nome dele no staff do Nick Nurse. Diferentemente, a única coisa que eu acho que a carreira dele difere um pouco do Nick Nurse é que ele não foi técnico na Europa como o Nick Nurse foi, né? Mas ele é um cara, então, que circulou nos mais variados níveis profissionais como técnico e ganhou sua chance de assumir um time da NBA. É óbvio que o Indiana não é uma franquia, o Indiana Pacers não é uma franquia que atrai free agents. Ele tem muito que desenvolver os jogadores que a própria franquia pega no draft, né? Então, esse perfil, acredita-se que esse seja o perfil do Bjorkgren. É um técnico que vai vir para o Pacers para desenvolver jogadores. O Pacers, que tem um elenco bastante interessante, né? O Pacers terminou em 4º na última temporada regular, foi varrido pelo Miami Heat, que eventualmente chegaria às finais da NBA, mas que tem um bom elenco. Então, enfim, esperar para ver, porque realmente eu não saberia nem dizer como que o Bjorkgren enxerga basquete nesse momento. Seria leviano da nossa parte comentar sobre o que vai ser desse time do Pacers para a próxima temporada, né? É uma escolha interessante, é um cara que tem uma carreira longa e que se chegou agora na posição que chegou, ele é novo, ele tem 45 anos só, mas ele é um cara que já circulou bastante, que vamos ver o que acontece, né, Valvo? Vários treinadores chegaram na NBA por esse caminho, né? Que começou assistente da D-League, técnico da D-League, assistente da NBA, técnico da NBA. Outros treinadores têm esse caminho. Então talvez esse possa ser o início de uma carreira bem sucedida de um treinador na NBA. Não sei, ou não, ou ele dura 1, 2 temporadas e volta a ser assistente. Não saberemos. E a gente tá numa fase que técnicos que não foram jogadores da NBA têm tido bastante sucesso. Os 2 últimos campeões não jogaram basquete, né? Nick Nurse, não no nível profissional, né? Nick Nurse e o Frank Vogel. E o técnico que enfrentou o Vogel na final também é um cara famoso carreirista, né? Começou como analista de vídeo no Heat, Works Posture, e foi subindo até chegar em técnico. Então, esse tipo de perfil é um perfil que pode funcionar, né? Nem sempre os bons técnicos são ex-jogadores e etc, né? Não é o caso do Steve Kerr, por exemplo, que foi campeão como jogador, campeão como técnico, o Phil Jackson, enfim, esses, né? Vamos ver o que acontece.
Falar agora de quem? Pelicans ou Clippers, Vavo? Acho que vamos de Pelicans, né? Do que tem menos para o que tem mais a falar. Vamos lá, o que você achou então da contratação de Stan Van Gundy como técnico do Pelicans? Vamos relembrar Stan Van Gundy para todos, né? Primeiro, ele foi técnico e assistente em algumas universidades. Eu tô vendo pelo perfil da Wikipedia dele, que obviamente eu não saberia que ele foi assistente em Fordham em 87, 88. 95 a 2003, assistente em Miami. 2003 a 2005, técnico em Miami. Aí ele ficou 2 anos fora, voltou em 2007 para treinar o Orlando Magic até 2012, ficou mais 2 anos fora, pegou o Pistons 2014 a 2018, ficou mais 2 anos fora e agora ele assume o Pelicans. Ele gosta de ficar 2 temporadas fora, né? 1, 2, 3 vezes ele ficou 2 temporadas fora. Stan Van Gundy, quem não sabe quem é, aquele que tem o bigodinho, que é o Van Gundy mais gordinho, com o bigodinho. Quando vocês virem a foto dele, certamente vocês saberão quem é. Será o técnico ideal? Só pra situar, galera, o Pelicans é um time que tem muitos jogadores jovens, que tem Zion Williamson, que tem Brandon Ingram, que tem Lonzo Ball, que tem Josh Hart, Jackson Hayes, muitos jogadores jovens, poucos veteranos, dificilmente vão conseguir atrair um free agent bom veterano, embora esse ano eles tenham tido o J.J. Redick. A ideia é pegar um técnico que desenvolva jogadores jovens, ou que monte uma equipe focada em desenvolver jogadores jovens, porque o pensamento do Pelicans agora a parte de montar o elenco tá meio que feita. Eles dificilmente vão ter um time tão ruim a ponto de ter uma primeira, segunda, terceira escolha novamente para conseguir pegar mais um prospecto gigante, que nem foi o Zion Williamson. Então um técnico para desenvolver jogadores no meio dessa carregadíssima Conferência Oeste, talvez o momento mais difícil da Conferência Oeste dos últimos tempos, super disputada. Não sei. Eu imaginava talvez uma solução mais criativa do que um velho medalhão, mas talvez possa ser o cara ideal. Também eu não tenho uma opinião formada super sobre isso. Então, vamos lá. O Pelicans... Todos os insiders da NBA, eles falam que o técnico preferido do Pelicans era o Tyronn Lue, que justamente assumiu o Clippers, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Só que o nome do Stan Van Gundy, na verdade, no começo não estava nem entre os nomes ventilados aí como possíveis candidatos, né? O Tyronn Lue estava desde o começo de olho no trabalho na vaga do Clippers, que era onde ele já estava. Então, aparentemente o que aconteceu foi que quando o David Griffin percebeu que o Tyronn Lue estava interessado, ele já começou a mover a busca dele. O Tyronn Lue foi anunciado no Clippers e alguns dias depois ele anunciou o Stan Van Gundy. O Stan Van Gundy, ele já é um técnico que chegou nas finais do leste, nas finais da NBA, com o Orlando Magic. Ele era o técnico do Magic que chegou nas finais contra o Lakers, né? Em 2009. Era um time que, aliás, muito interessante a gente pensar nisso em retrospecto, mas ele era um cara que o time do Magic em 2009 era basicamente o Dwight Howard no auge e 4 arremessadores. Jameer Nelson ainda pegou um All-Star ali pelo Magic. Tava numa fase boa. Então, mas eu acho engraçado que é um time que, se você for olhar em retrospecto, é um time moderno para aqueles tempos, né? Quer dizer, o Dwight Howard e chutadores. O Rashard Lewis, que era tipo um cara alto, chutando muita bola de 3, que hoje seria muito útil na NBA. Turkoglu também, mesma coisa. Exatamente. Ele, antes disso, ele tinha sido técnico do Miami, e veja só, ele era técnico, ele começou a temporada 2005-2006 como técnico do Miami. E o Heat foi campeão. E aí, exato, ele pediu demissão em 2005, o Pat Riley assumiu, foi campeão com o Dwayne Wade e o Shaquille O'Neal. Depois que o Shaquille O'Neal foi trocado para Miami, inclusive tem até esse boato de que a relação dele com o Stan Van Gundy, do Shaquille O'Neal do Van Gundy, não era muito das melhores. O Shaquille O'Neal, inclusive, fala a respeito disso no livro que ele escreveu, etc. Enfim. E aí depois ele tem uma passagem pelo Detroit Pistons. Meia boca. Depois ele ficou 5 anos na temporada no Orlando Magic. Indo pros playoffs em todas, vale citar, né? Com o Magic ele foi pros playoffs em todas. Quando saiu o Dwight Howard, ele saiu junto.
E aí depois ele vai para esse time do Houston, do Detroit Pistons, perdão. Ele chega nos playoffs em 2016, se eu não me engano. 16, isso. E acabou sendo demitido em 2018. O Van Gundy, ele é um bom técnico, mas ele tem... As saídas dele, de todos os times pelos quais ele passou, foram, de certa forma, turbulentas. Existe um determinado momento que os jogadores parecem desligar um pouco dele, assim. Ele deve... Não sei como é que é a relação nos bastidores, mas... Isso é um ponto comum em todas as passagens dele como técnico. Dito isso, ele é um técnico interessante, porque ele é um técnico de nome, né? Não dá para você dizer que ele é um técnico desconhecido. O que eu acho importante para um elenco como o do Pelicans, quer dizer, os jogadores, eles precisam respeitar, porque o Pelicans, ele tem 2 jogadores que foram a segunda escolha no draft, o Lonzo Ball e o Brandon Ingram, uma escolha uma escolha que foi a primeira, que é o Zion, você tem o Jackson Hayes, que foi top 10, você tem muitos jogadores jovens e é preciso que eles entendam que tudo bem, vocês são o futuro da franquia e tal, dito isso, vocês precisam jogar, vocês precisam fazer o que o técnico precisa, e precisa ser alguém que saiba conduzir isso e promover a evolução desses jogadores, né? Então acho que foi uma escolha interessante. Eu não vou falar aqui que foi a melhor escolha, mas também não vou, isso não significa que tenha sido uma escolha ruim. Eu prefiro ver o que vai ser desse elenco antes de emitir uma opinião, porque o elenco do Pelicans, a gente sabe que, pelo que se esperava do elenco nessa temporada, foi um elenco que decepcionou. Isso não tem como negar, né? Principalmente acho que na parte da bolha, né? Quando o Pelicans vinha numa crescente, já vinha numa crescente antes do Zion voltar. Quando o Zion voltou, o time teve tipo campanha de time que pegaria manos de quadra nos playoffs. E aí, quando a temporada foi interrompida, eles estavam nesse momento. Quando voltou a bolha, parecia que o Pelicans ia beliscar a sua 8ª vaga. Era pelo crescimento do time, era o que estava indicando, mas não foi o que aconteceu. Exatamente. Então, vamos ver o que acontece, né? Foi uma escolha interessante. Eu prefiro ver o que vai ser desse elenco antes de emitir uma opinião, porque também quem o Pelicans traz para completar esse elenco vai ser importante. E por fim, então, o terceiro time que anunciou o seu novo técnico, e aí talvez a gente tenha um pouco mais para falar, Los Angeles Clippers confirmou seu assistente técnico e ex-campeão da NBA, ex-campeão, não existe ex-campeão, né? E campeão da NBA, Tyronn Lue. Tyronn Lue que fez entrevistas com outros times, fez entrevistas no Houston Rockets, mas ele, o alvo preferido dele era o próprio Los Angeles Clippers, onde ele já estava, e ele aparentemente é um cara muito querido lá dentro, e acabou sendo confirmado como novo treinador dos Clippers, Tyronn Lue. O que você achou da contratação, Vavo? Cara, a permanência dele no staff com a saída do Doc Rivers parece que eu acho que talvez isso eles estejam colocando tudo na conta demais do Doc Rivers. Parece que dá a entender que toda a responsabilidade dos fracassos do Clippers nessa temporada eram do Doc Rivers. Tipo, não, parece que, tipo assim, não, o cara certo já tava aqui dentro o tempo inteiro. Esse treinador aqui, que já tava há mais tempo aqui dentro, que a gente não tinha mandado embora ainda, era o cara responsável por tudo que tava dando errado. Agora sim vai dar tudo certo. Ele tem currículo, ele é campeão da NBA, ele já foi treinador e também assistente de vários times, ele já foi um jogador não foi um jogador de sucesso, mas foi um bom role player que teve algum papel importante em alguns momentos decisivos na NBA. Mas eu fico mais pela parte de curiosidade pra saber como, porque é meio que as mesmas pessoas do Clippers, menos o Doc Rivers. Por isso que eu acho, aí parece que tá jogando uma responsabilidade demais em cima do cara, quando eu acho que não deveria ser toda dele. Eu acho que toda a gestão do elenco, desde a parte de load management, e aí acho que eu incluiria também vai do dono até o faxineiro. Eu acho que fica muita responsabilidade em cima de um cara só. Mas, enfim, não sei até onde o Tyronn Lue consegue mudar a mentalidade, mas ao mesmo tempo ele conhece todo mundo ali porque ele fez parte desse elenco. Eu acho que é uma opção boa pro Clippers. Já começa alguns passos na frente do que pegar um cara do zero e fazer o cara... A gente sabe que não é simplesmente o cara montar o time e botar pra jogar. Vem da parte de confiança, vem da parte de conhecer os jogadores confiarem no técnico conhecer o trabalho dos jogadores. Então pegar um cara que já estava dentro da engrenagem, meio que é já começar alguns passos à frente.
Mas eu acho que o Tyronn Lue vai fazer a grande revolução dentro do Los Angeles Clippers. Olha, ele tava lá, ele já poderia ter feito, se essa fosse a questão. Não sei. Agora, cara, o que tu acha? Eu concordo exatamente com a sua análise. Eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa falar sobre o Clippers, né? A primeira coisa que saiu, foi até um pouco antes de anunciar a Tyronn Lue, é que... isso são rumores, né? Não tem nada confirmado. É que alguns jogadores torceram um pouco o nariz pro fato da organização ter absolutamente feito todas as vontades do Kawhi. Isso, inclusive, envolvia deixar ele morar em San Diego e se atrasar para alguns voos, porque ele morava lá, etc e tal. San Diego, para quem não sabe, não é colado em Los Angeles. Existe um tempo de deslocamento até você ir para Los Angeles e tal, e os voos possivelmente saíam de Los Angeles, e aí isso gerou alguns atrasos. Isso parece que não pegou bem dentro do elenco do Clippers, né? Assunto que, diga-se de passagem, se voltar uns 30, uns 40, 50 uns episódios do Big Shot Pod, a gente comentou como os jogadores do Clippers se sentiriam com os privilégios dados ao Kawhi Leonard e ao Paul George. Enquanto isso poderia abalar o time dentro, sendo que dois jogadores que não estavam no time, que roeu o osso inteiro e que seriam descansados muitas vezes e teriam esses privilégios que os outros não teriam. A gente chegou a comentar sobre isso, mas não sei que episódio foi. E aí tem uma outra questão que como você falou, o Tyronn Lue estava lá. O Tyronn Lue, ele estava dentro do elenco do Clippers, ele era o principal assistente do Doc Rivers, né? Ele era, inclusive, o assistente mais bem remunerado da liga. Isso, inclusive, era uma questão para ele. Ele não fechou com o Lakers no ano passado, ele era uma opção antes do Frank Vogel, né? Ele não fechou com o Lakers por conta de grana, ele queria ser remunerado como um técnico campeão, e o Lakers não entendia, queriam dar um contrato de 3 anos, enfim, tinha umas outras questões ali. Ele não fechou com o Lakers por causa disso. Então, por isso que ele estava de olho no Clippers, porque é a franquia com o dono mais rico e que poderia pagar para ele o melhor salário. Eu não sei quanto ele vai ganhar por temporada, mas acredito que ele vai ser o técnico mais bem remunerado da liga. Dito isso, ele era parte do problema. Assim, se o Doc Rivers errou na condução desse elenco, o Tyronn Lue estava lá do lado dele. Ele é um técnico muito bom. Não acho que ele seja o melhor técnico da liga, como inclusive o Steve Ballmer deu entrevista, acho que na coletiva de apresentação, falou, temos o melhor técnico da liga. O que é o tipo de declaração que eu adoro. Porque esse tipo de declaração é o que faz donos como Steve Ballmer morrerem pela boca, sabe? Você pode ter certeza que os outros times da liga estão lá anotando, melhor técnico da liga, beleza. O Tyronn Lue, assim, para mim as decisões do Clippers são muito mais importantes com relação ao elenco do que com o técnico. A gente acabou de vir de uma temporada onde o time que foi campeão contratou a terceira opção como técnico, a terceira opção, né? Para quem lembra, quando começou a temporada, os dois começou a busca por um novo técnico. Os dois entrevistados que o Lakers conversou foram o técnico do Suns, que é o Monty Williams, e o Tyronn Lue. Né? O Monty Williams preferiu ir para o Suns, depois o Tyronn Lue fechou e não fechou, e aí o Frank Vogel, que seria assistente do Tyronn Lue, no caso ele tivesse fechado, foi contratado como técnico. Eu não acho que a diferença entre ser campeão ou não vai ser o Tyronn Lue. Para mim vão ser as decisões em relação ao elenco e em relação a essa administração interna dos egos dentro do Clippers, né? O Paul George não pode jogar como jogou nos playoffs, o Kawhi não dá pra você ser o líder de um time e não falar, assim, o Kawhi precisa ser um cara mais vocal dentro do time, e eu acho que tem que administrar essas questões, tipo, beleza, o Kawhi é a estrela? Mas, vai fazer tudo que o cara quer, a gente vai ficar com o avião parado esperando ele chegar, sabe? Acho que são questões que tem que ser administradas de uma maneira mais interessante. Dito isso, também tem uma outra coisa que eu acho que é uma coisa que pode jogar a favor, mas pode jogar contra o Clippers, que é o seguinte, e era isso que eu mencionei lá no começo do programa, que eu acho que a gente precisa falar agora. O Steve Ballmer é um cara extremamente bem sucedido nos negócios, extremamente bem sucedido, ele é o dono mais rico da NBA,
Esse tipo de cara não está acostumado a fracassar na vida, né? Dito isso, você tem outros 30 donos, você tá falando de uma competição que ela é, acima de tudo, esportiva, né? E não é porque ele é bem sucedido na vida dele, ele é um bilionário com não sei quantos % de ações da Microsoft, etc e tal, que ele tem o know-how necessário para fazer com que uma franquia de esporte se torne uma franquia bem-sucedida. São capacidades e competências absolutamente diferentes. O que ele pode fazer é o que ele faz. É jogar dinheiro na franquia, e é o que, lá fora se fala que é ganhar nas margens. Por quê? Porque em relação aos atletas, você tem um cap que te limita, você não pode gastar mais dinheiro, não é que nem no futebol, onde o Manchester City, o Paris Saint-Germain tem mais dinheiro que os outros times e, portanto, eles contratam jogadores porque eles pagam muito mais. Não é assim que funciona. Mas nas beiradas, ele pode gastar mais. Então é o quê? Staff, técnico, centro de treinamento, arena nova, como ele vai fazer lá em Inglewood. Luxury tax. Mas Luxury tax também ela é vinculada ao cap, né? Então existe uma hora que você... Isso é mágoa de um torcedor cujo novo dono não quer pagar Luxury tax. Pois é. Mas então, assim, isso ele pode fazer. Dito isso, não é garantia de que ele vai ser bem sucedido. Só que o problema é que esses caras não estão acostumados a fracassar. Eles não é algo que é normal para eles, né? Então, eu acho que o que o Ballmer tem tentado fazer é um pouco, sabe, ele quer ser o dono da bola, ele gasta mais que todo mundo, ele tem o uniforme mais bonito, a roupa mais bonita, a bola mais bonita, e ele quer que todo mundo vá pra lá. Não funciona assim no esporte, né? Se vai dar certo ou não, cara, pode dar, pode não dar. Não deu nessa primeira temporada, claramente não deu, né? Mas ele vai insistir nisso, ele trouxe o Tyronn Lue, deu essa declaração infeliz de que é o melhor técnico da liga, e essa declaração é extremamente feliz, porque ele não é. Ele não é. O Nick Nurse é melhor que ele, o Greg Popovich é melhor que ele, o Steve Kerr é melhor que ele. Ele não é o melhor técnico da liga. E ponto final, entendeu? Ele é um técnico bom, é um técnico que tem título. A maior prova que ele não é o melhor técnico da liga, vamos pegar a lista dos técnicos aqui. Se pudesse fazer uma troca, se o Steve Ballmer falasse, pode fazer uma troca simples por qualquer outro treinador da liga, quais treinadores ele trocaria? Sem pensar. Brad Stevens ele trocaria. Popovich. Kerr. Popovich. Steve Kerr. Trocaria pelo Spoelstra. Trocaria pelo... Então, aí sem pensar, pelo menos uns 4 ou 5 aí ele trocaria sem pensar. Essa já é a maior prova que ele não é o melhor técnico da liga. Inclusive, que foi campeão com o Kawhi Leonard. Então, assim, ele é um ótimo técnico, mas ele não é o melhor técnico da liga, né? Ele vai continuar fazendo isso. Existem rumores de que o staff do Tyronn Lue vai ser o staff mais estrelado. Já tem boato de que o Kenny Atkinson vai ser vai estar no staff do Tyronn Lue. Larry Drew também parece que vai estar. Falaram até aliás, esse já está confirmado. O Chauncey Billups acho que está confirmado no staff do Tyronn Lue, né? O que, de novo, isso não garante nada. Às vezes é muito melhor você ter um cara com um perfil não tão conhecido como o Phil Handy, como eu falei no começo do programa, do que ter Chauncey Billups, Kenny Atkinson e Larry Drew. Chauncey Billups quer ser técnico ou GM, a gente sabe. Não necessariamente ele vai estar focado em ser o melhor assistente possível, né? O Kenny Atkinson, ele era técnico e ele é cogitado. Inclusive, para mim, ele seria o melhor nome para ser técnico do Oklahoma City Thunder, que está sem técnico até agora, né? Falei tudo isso para quê? Para falar que, assim, cara, a contratação do Tyronn Lue não é garantia de nada. Eu acho que o Clippers tem decisões muito mais importantes do que a decisão de técnico para tomar nessa off-season. E aí a gente vai ver como isso vai refletir na próxima temporada. Eu acho que tem questões internas de administração de elenco e tem questões também de montagem de elenco, né? O Harrell é free agent. O Marcus Morris é free agent. O Clippers não tem mais escolhas de draft até 2115 por conta da troca do Paul George. Então, o time tem que melhorar
via free agents, só que ao mesmo tempo você já tem 2 free agents de máximo lá, que é o Kawhi Leonard e o Paul George, que tem em tese só mais um ano de contrato, porque a partir daí tem a opção do jogador. O Harrell é um cara que foi muito mal nos playoffs e na bolha, ele não jogou a primeira fase da bolha por conta da avó dele que havia falecido. Vale a pena reassinar? Por quanto? Quer dizer, alguém vai oferecer uma bala pro Harrell. O Clippers quer bancar isso? Né? Marcus Morris, quanto que vale? Marcus Morris é um caso clássico de jogador que acha que é muito melhor do que é. E aí, se você oferecer um dinheiro muito grande, você acaba comprometendo em outras áreas do elenco. Existe um rumor de que o Kawhi pediu um armador. Porque não tem, né? Você tinha o Pat Beverly, que é basicamente um cara mais pra defesa, mas não é um armador de fato quanto no ataque. Tinha o Red Jackson, que tinha sido... que parecia ter sido uma boa opção quando foi. E o Red Jackson, que diz que é um grande amigo do Paul George, mas você vai manter o Red Jackson só porque ele é amigo do Paul George? Enfim, o Clippers tem muitas decisões. A contradição do Tyronn Lue foi boa? Foi. Mas acho que mudou muito em relação ao Doc Rivers? Eu não acho. Eu acho que é mais pelo vamos mudar aqui alguma coisa, porque não dá pra você mudar o elenco todo, então vamos mudar o técnico. Mas eu acho que tem outras decisões mais importantes, né? Não, concordo. É isso. Tipo, parece que a culpa toda era do Doc Rivers. Agora que a gente se livrou desse cara, o cara fodão mesmo, ele já tava aqui o tempo inteiro. Agora tudo vai ficar resolvido. Não vai. Não era esse o problema. E acho que eles vão gastar muito tempo tentando resolver essa história, né? Porque a gente ficou muito na parte do técnico, mas circularam aí nas últimas semanas muitas notícias de que Lou Williams, Patrick Beverley, Montrezl Harrell, alguns jogadores não estavam satisfeitos com o tratamento privilegiado pro Kawhi Leonard e pro Paul George também, num nível menor. E a gente já tinha cantado essa pedra, cara. Esses load management, esses descansos do Kawhi e do Paul George, com os outros jogadores roendo o osso, jogando 35, 40 minutos pras estrelas jogar bem menos e chegar descansados nos playoffs e depois ganhar todos os louros no caso de uma vitória. A gente já tinha cantado essa pedra que isso ia dar problema em algum momento. Por mais que os caras estivessem felizes, tá chegando 2 grandes jogadores aqui que vão nos ajudar a ser campeões, mas a gente sabia que ia dar problema em algum momento. E pelo que vazou aí recentemente, esse talvez seja o principal problema do Clippers nesse momento. E eu acho que vale só mais um adendo. San Diego é bem longe de Los Angeles. Eu não acreditei quando eu fiquei sabendo que o Kawhi morava em San Diego. San Diego é tipo lá no México, gente, é lá embaixo. É quase no México. Los Angeles é no meio da Califórnia, a Califórnia é muito comprida. O Kawhi jogou, acho que San Diego State era a universidade dele, ele é de lá, ele não é de Los Angeles, ele é da Califórnia, mas ele é de San Diego. Enfim, são questões, né? Agora, Vavo, eu queria te fazer uma pergunta, nesse velho. Exato momento eu estou procurando no Google Maps a distância entre Los Angeles e San Diego. Só pra gente ter uma ideia melhor aqui, vai. Pode fazer. Eu queria enquanto você procura essa distância, eu queria te fazer uma pergunta. O Houston Rockets planeja contratar um técnico? Como é que tá isso daí, velho? Só antes de responder, a distância, não me pergunta porque o meu Google Maps tá em milhas. Tá em 120 e poucas milhas. Vezes 1.6... 200 quilômetros. Seria mais ou menos isso, né? 200 vezes 1.6, 192 quilômetros. Então, se tu vai fazer de carro, pelo que tá dando aqui no Google Maps de carro, é umas 2 horinhas. Cada vez que vai pra Los Angeles, 2 horinhas. Volta, 2 horinhas. Então, agora se ele vai de helicóptero, eu não sei também, né? Mas sei lá como é que ele vai. Imagino que seja. Houston Rockets. Últimos... Tá me dando uma preguiça do Rockets, né? Tá, eu falei que Los Angeles era no meio da Califórnia, não é, tá, gente? Tipo, no 1/3 da Califórnia. E San Diego é a última coisa, lá embaixo, quase com Tijuana. O Houston Rockets, eu tô meio com preguiça desse assunto, meio com medo do que vai acontecer, então não tô meio que seguindo com todo o afinco. Mas as opções até esse momento, pelo que estão falando, eles tinham entrevistado o Tyronn Lue, já perderam. Entrevistaram o Jeff Van Gundy, que já foi treinador do time, que estava trabalhando na TV, né? Ele é da TNT, né? ESPN? TNT. Que é irmão do Stan Van Gundy, que assinou com o Pelicans. E o outro candidato é o John Lucas. O John Lucas, ele foi contratado há alguns anos como desenvolvimento de jogadores, né? Para ajudar no desenvolvimento dos jogadores. Mas a principal função dele, quando ele foi contratado, era ser o treinador de lances livres do Clint Capela.
Essa era a função dele. Porque o Capela era muito, muito ruim nos lances livres mesmo, tipo, nível 30%. E até que ele virou um cara 55%, 60%. Mas agora o Capela não está mais no Rockets. E ele é um cara que ajuda no desenvolvimento dos jogadores. Desde 2016 ele tá no Rockets. E ele é um cara que os jogadores gostam muito. Ele tem um relacionamento muito próximo com o Harden, com os outros jogadores. Então, o que estão noticiando é que o preferido dos jogadores e da comissão que já existe lá é o John Lucas. Mas o dono do Rockets e alguns outros executivos preferem o Jeff Van Gundy, que tem um histórico melhor. O John Lucas já foi treinador, ele foi treinador do Spurs pré-Popovich, olha, foi aqui, ó, de 92 temporadas. 92, 93, 92 e 94. 94. Sendo que 93, 94, 55 vitórias. O aproveitamento dele foi ótimo no Spurs. 64% numa e 67% na outra, foi pros playoffs nas duas vezes. Depois, ele foi ser treinador do Sixers por 2 anos. 2 anos horríveis da franquia de reconstrução, entre 94 e 96. Logo em seguida veio o Iverson, aí ele já não tava mais, né, que ele foi draftado em 96. E depois ele foi 1 ano e pouco do Cavs, entre 2001 e 2013, foi demitido no meio da segunda temporada que ele tava lá. Desde então ele nunca mais foi técnico, isso já são quase 20 anos, né. Ele chegou a ser assistente dos Clippers uma vez, em 2009, 2010, e vem sendo esse treinador de desenvolvimento de jogadores do Rockets já há 4 temporadas. Eu acho que não tem essa confiança total que ele vai ter que ele segura a bronca de ser treinador de um time que vai lutar para continuar tentando ser campeão da NBA. E aí eu acho que a diretoria confia mais no Jeff Van Gundy, que já tem um histórico bem maior. Estou abrindo aqui o perfil dele para não falar nada errado. O Jeff Van Gundy, ele foi treinador do Knicks, ele era assistente dos Knicks entre 89 e 96, e aí foi treinador dos Knicks entre 96 e 2001. E no próprio Rockets ele foi treinador entre 2003 e 2007. E não é mais treinador desde então, trabalha na televisão. Um adendo que vale fazer é que o Darren... Aliás, ele é o melhor comentarista, eu acho, dos comentaristas americanos. Para mim ele é o melhor, sim, por muito. Exatamente. E o Jeff Van Gundy, acho que vale fazer uma ressalva aqui, né, do Houston Rockets, que o Darren Moore, embora ele não vá continuar no Rockets, ele ainda está trabalhando lá, nessa busca pro técnico. Ele só deve sair em novembro. Eu acredito que ele só vai sair depois que for decidida toda essa busca pro técnico novo. Ele ainda está trabalhando lá. Tinham dado uma data que agora de cabeça eu não lembro, que seria o término do contrato dele, que era algum dia de novembro. Mas eu acredito que ele vai ficar pelo menos até o time definir o técnico. Então, se eu tiver que escolher, eu acho que eu escolheria o Jeff Van Gundy nesse momento. Porque o cara preferido dos jogadores, parece que os jogadores se sentem, tá, agora a gente manda junto nisso aqui, e isso costuma não dar certo. Tem que ter um cara ali firme, que todo mundo respeite, que venha de fora, que venha com uma visão de fora também. O Jeff Van Gundy vem assistindo o Rockets jogar há 14 anos. Então, eu acho que essa visão de fora é um cara que já se provou ser suficientemente competente. Não sei se o quanto ele está adaptado a essa NBA moderna, porque ele está fora, que nem eu falei, há 13 anos, mas é um cara que acompanhou a NBA diariamente durante todo esse período. Talvez aí num tiro de muita sorte ele possa vir a ser um novo Steve Kerr, que depois de muito tempo na televisão chegou com ideias novas na NBA, e exatamente o que o Rockets precisa nesse momento são ideias novas. Inclusive para saber o que fazer com a dupla principal, né? O Westbrook e o Harden. Tudo que eu gostaria, pelo menos 1 ano de tentativa com o Harden e o Westbrook construídos de outra forma, com o treinador com uma visão de fora. E eu acho que com o John Lucas isso meio que pode não acontecer, porque já é uma visão de dentro, de um cara que tá na franquia há muito tempo, e o cara tá viciado nos pensamentos da franquia. Então, se eu pudesse escolher dentre esses dois, eu ficaria com o Jeff Van Gundy, que tem uma ideia de fora e já conhece a franquia. Treinou por 4 temporadas no Rockets. Não, então, e eu acho que também... E ele é muito bom em agarrar pernas de jogadores, caso necessário. eu acho que tem uma questão também... Eu acho que o crescimento do Rockets passa por uma conversa franca com James Harden. Que é o seguinte, beleza, cara, você é um dos jogadores ofensivos mais espetaculares da história da NBA, mas e aí? É isso aqui que você quer fazer o resto da vida? Sabe, você quer, ficar com a bola 20 segundos e arremessar nos últimos 4 segundos, e é isso daqui. Porque eu acho que o que você falou de construir Rockets
de uma maneira diferente, eu acho que é necessário. O Harden é um dos jogadores mais espetaculares da liga, ofensivos, mas, cara, quanto tempo ele vai continuar jogando isso? Assim, ele já tentou de todos os jeitos. E com um pouquinho mais de sorte, talvez ele teria conquistado um título em 2018 com o Chris Paul, né? Mas eu acho que não dá mais pra continuar isso, pra ser esse jogo tipo de arremessar do meio da quadra e de ficar 20 segundos com a bola e tal, e quando ele não tá com a bola, ele fica parado, tipo, quase como se ele não tivesse em quadra, porque a bola não vai pra ele. Ele precisa decidir o que ele quer. O meu ponto é o seguinte, existe uma diferença entre você construir um modelo de jogo diferente, e aí nos últimos minutos, quando o bicho tá pegando, você soltar o Harden para fazer o que ele faz, e ele é espetacular fazendo isso, né? Do que o jogo inteiro o modelo de jogo ser esse. Vai lá, Harden, faz o que você quiser e vamos ver se dá certo no final, né? Eu acho que o Harden precisa alguém conversar com ele de forma franca e falar, é isso aqui que você quer continuar fazendo? Porque não deu certo. E aparentemente não vai dar certo, né? Porque, enfim, já descobriram maneiras de bater esse jogo, né? Eu acho que é isso, assim, não acho que tem que trocar o Harden, mas eu acho que precisa de ele precisa também olhar para dentro e pensar em mudar um pouco o que ele vai fazer, né? O que o Rockets vai fazer como todo. Enfim, são mais uma franquia com decisões interessantes para a próxima temporada. E o nosso próximo assunto é justamente a próxima temporada. O Board of Governors da NBA, que é basicamente a reunião da liga com os donos de franquia, se reuniu na semana passada e eles estão discutindo uma data de início da próxima temporada para o Natal, dia 25 de dezembro, ou seja, menos de 2 meses e meio após o final da temporada 19-20 da NBA. Não tem nada decidido, mas eles estão trabalhando com a possibilidade, então, de terem menos jogos, 72 jogos é o número que foi ventilado, não ter All-Star Game e... Pois é, e começar... Eu tô vaiando porque eu fui no ano passado e foi muito divertido. Como se eu fosse esse ano de novo com o filho nascendo dia 19 de janeiro, né? Obviamente que eu não iria novamente. Mas, E a tal da pandemia, né? Porque caramba, os Estados Unidos bateram recorde disso. Os Estados Unidos bateram recorde de novos casos por dia, acho que sexta ou sábado passado. Enfim. Make America Proud Again. Pois é. E aí, então... queria saber o que você acha viável começar em dezembro, no Natal, Eu acho que tá rolando muita pressão pra começar. Eu tinha visto um aqui que ia ser 22 de dezembro, enfim, que seja Natal, 22, quando for. Seria muito legal começar no Natal, seria um início de muito impacto, porque a rodada de Natal é um dos melhores dias do ano da temporada regular, né? Normalmente eles colocam 5 jogos seguidos e 5 jogos que as pessoas querem assistir, tipo, Kevin Durant foi pro Nets, aí colocaria Nets e Warriors pra se enfrentarem, sabe? Umas coisas assim. E é um dia muito, muito esperado. Então começar a NBA no Natal eu acho que seria muito legal. Porém, tudo que é feito nas pressas acaba saindo meio nas coxas, e a gente sabe disso por experiência de vida. Mas um argumento que eu vi que a galera queria começar antes, que era desse artigo do 22 de dezembro, é que começar 22 de dezembro e não no meio de janeiro, porque a primeira data que tinham especulado era 18 de janeiro, isso seria mais de 500 milhões em dinheiro pra liga, que eles perderiam só começando em janeiro. Cara, a galera pensa no dinheiro. Reunião que nem o Gui falou, reunião com os donos de franquias. A primeira coisa que os caras pensam, ou pelo menos a grande maioria deles, é no dinheiro, antes de serem campeões da NBA, né? Então, começando no 22 ou 25 de dezembro, o dinheiro que giraria seria muito maior. Porém, eu acho que é muito precipitado. Tem cara aí que deve estar entrando em férias agora, tipo um jogador do Lakers aí, que depois de ter comemorado, que deve estar entrando em férias agora, o cara já vai ter que voltar daqui a uma semana pra treinar, entendeu? Isso pode ter até um prejuízo físico nesses jogadores que foram até o final. Ao mesmo tempo, tem muito cara parado há muito tempo, cara. Tipo, sei lá, o jogador do Atlanta Hawks tá parado há muito tempo. Os jogadores do Knicks estão parados há muito tempo. Então, realmente, tem que pesar os dois lados e ver o que é a melhor solução aí, cara. Então, vamos lá. Primeira coisa, isso foi discutido no Board of Governors. Qualquer decisão ela tem que ser tomada junto com a
associação dos jogadores, então não tem nada decidido, isso ainda não foi discutido de maneira formal entre NBA e associação de jogadores, tá? De fato, você tem essa questão, times como o Lakers e o Heat teriam menos de 2 meses e meio entre uma temporada e outra, o que significaria possivelmente 2 meses de intervalo só, porque você tem training camp, etc. E eles... E um mínimo, precisa ter um mínimo de pré-temporada. Exato. Também. Teve até agora na volta da bolha, imagina. Exato. Então você teria esses times muito mais desgastados fisicamente. Por outro lado, qual que é a lógica da liga? Isso eu falo porque eu tenho lido bastante a respeito e escutado pessoas como Zach Lowe, Brian Windhorst e Woj, né? Qual que é a questão? A liga gostaria de voltar quando houvesse a possibilidade de receber fãs na arquibancada. Por quê? Porque fãs significa dinheiro, receita, né? E aí, se houvesse uma garantia de que em fevereiro você fosse ter uma vacina, março, o que se diz é que os donos prefeririam esperar até lá. O problema é que hoje não tem como se ter uma garantia de que em fevereiro ou março você vai ter uma vacina disponível em nível global, né? A gente espera, inclusive, que tenha essa vacina, mas ao que tudo indica, vai demorar um pouco para que essa vacina possa ser distribuída para a população mundial, né? Por conta de tempo de produção, etc. E aí, nesse caso, e a liga precisa tomar uma decisão logo. Não dá para você ficar, vamos voltar, não vamos voltar, não vamos abrir. A liga precisa escolher uma data e bater o martelo nessa data e aí voltar, né? Não dá para você ficar, vamos, semana que vem a gente vê. Então, quanto mais a liga demora para tomar essa decisão, mais você corre o risco de ter que comprometer não apenas a próxima temporada, mas a outra. A temporada 2021-2022. E essa temporada a liga quer estar absolutamente normalizada, com a possibilidade geral de fãs, de arenas cheias, etc. Então, o que se cogita, na verdade, é falar assim, bom, a gente não sabe o que vai acontecer com a temporada 2020-2021, mas então é melhor a gente começar logo com essa, mesmo que a gente tenha que sacrificar um pouco essa temporada, aí a gente mantém o calendário normal da temporada 2021-2022, né? Então, a liga tem que pesar. O que é melhor? Garantir fãs nessa temporada, sendo que a gente ainda não pode garantir isso, ou sacrifica mais um pedaço dessa temporada, mas mantenha 2021 e 2022 para que a liga volte à normalidade daqui 2 anos. Essa é a decisão que a liga está enfrentando agora. Eu, particularmente, eu acho que seria... pensando pelo lado da liga, eu acho que seria mais interessante começar a temporada em dezembro, sim. Pelo lado dos jogadores, eu acho que vai ser uma coisa brutal para eles, assim, até porque mesmo começando em dezembro, você possivelmente vai ter aquelas noites de 3, aquelas sequências de 3 jogos em 4 noites e tal, você possivelmente vai ver um aumento de lesões, porque os jogadores não vão descansar, então vai rolar essa negociação. Uma data que talvez acredite-se que possa funcionar como meio termo é o Martin Luther King Day, que também é uma data tradicional, emblemática de jogos da NBA, e que fica, acho que estou entrando aqui, mas se eu não me engano é na segunda quinzena de janeiro. E aí, então, Martin Luther King Day é no dia 18 de janeiro, exato. É aí um dia que, enfim, são 20 dias de diferença, mas que já faz uma baita diferença, né? Até os jogadores se reapresentarem, pré-temporada, etc. Então, enfim, vamos ver. A gente deve ter Tem uma outra questão, né? Que agora em 2021 vai ter Olimpíadas, que não teve em 2020. E uma das preocupações é a quantidade de jogadores estrangeiros que tem na NBA que vão representar, ou que gostariam de representar, ou que deveriam representar os seus países. E também tem o pré-olímpico dos países que ainda estão disputando vaga.
Tipo, o Brasil tá nesse pré-olímpico, mas tem países tipo a Croácia, uns países muito grandes, Sérvia, eu acho, que não estão garantidos ainda nas Olimpíadas e que vão ter que disputar esse torneio. E a gente vai botar uma Sérvia sem Jokic, entendeu? Então... Você tocou num excelente ponto, Vavo. Isso, as Olimpíadas, eu não tinha falado, mas esse é um dos pontos que também está sendo considerado, que é justamente a possibilidade de ter os jogadores, de começar o quanto antes, para que a temporada termine antes, e aí você disponibiliza os jogadores para as Olimpíadas, o que vai ser um negócio novamente brutal. Se algum jogador, por exemplo, como, sei lá, o Anthony Davis resolver que quer jogar a Olimpíada, você imagina a sequência dele, né? Ele termina uma temporada em outubro, começa outra em dezembro, termina a temporada e... Não tô falando que o Lakers vai ser campeão, mas ele pode chegar bem longe nos playoffs novamente, ter quase nada de folga e ir para as Olimpíadas, né? Ele pode, basicamente, 1 ano e meio jogando, se a gente desconsiderar o tempo que a liga ficou parada. Né? Outra coisa que me surpreendeu, que a NBA, agora eu abri a matéria da ESPN aqui, que eu sei que eles estão querendo fazer essa história de torneio play-in no meio da temporada, coisa que o NBB já faz aí há 2 ou 3 anos. Eles estão insistindo nisso, cara, mesmo com uma temporada reduzida. Eles estão falando, 72 jogos sem All-Star, mas com o play-in tournament no meio para... Entendeu? Tipo, Copa do Brasil dos caras no meio da temporada. Eu não entendi porque eles ainda insistem nisso, cara. Vai, quando voltar ao normal, faz isso. Mas pra que fazer nessa temporada que vai ter que ser reduzida? Eles insistem nisso. Eu sei o que ele é, pelo dinheiro, óbvio. Bolha... Não, então, mas a bolha, eu acho que eles gostaram desse negócio que teve no Oeste, e eu acho que quando eles falam do play-in, eu acho que eles vão fazer isso, na verdade, não vai ser um torneio, eu acho que vai ser esse esquema do nono jogar contra o oitavo pelo direito de enfrentar o sétimo. O play-in tournament que eles estão falando é desse, então, o mesmo que teve esse ano? Eu acho que sim. Eu achei que era aquela ideia deles fazer um mata-mata no meio do ano... Não, eu acho que para essa temporada, pelo menos, é a mesma coisa que teve na bolha. Não, então pode fazer, porque eles também chamavam de play-in tournament aquele. E quando eles falaram que não ia ter All-Star Game, dava a entender que ia substituir um pelo outro. Eu falei, pra que fazer isso? Na verdade, então eles podem fazer... Esquece tudo que eu falei, então beleza. Que na verdade eles podem fazer tanto igual eles fizeram na bolha, quanto também pode fazer um torneio entre o 7º e o 10º. Agora, o que eu acho complicado é que eu acho que, não, na minha opinião, não deveria ser um negócio... me fugiu a palavra agora, mas não deveria ser um negócio fixo assim, não, tem que ter o play-in tournament, porque eu também acho complicado um time terminar 6 jogos na frente do outro, o 7º terminar 6 jogos na frente do 8º e ter que disputar um play-in tournament, sabe? Cada ano vai ser um ano. Porque num jogo só, você reduz demais a chance, né? Quer dizer, você imagina você ficar 6 jogos na frente do 8º colocado e pegar o 10º lugar, sei lá, pega um Golden State, vamos supor, pegar essa temporada, se o Golden State tivesse botado todo mundo pra jogar. Aí você pega o Golden State, que veio de um ano que 2 jogadores estavam lesionados, mas eles voltaram no final, chegou em 10º e você fica fora. Mas tudo bem, os caras... O Golden State é um timaço, mas perdeu o jogador, lesão faz parte, né? Ou o contrário, né? Ou o contrário também. Ou o contrário, né? Enfim, então... Acho complicado, mas eu acho legal, eu gostei disso que fizeram, acho que se for desse esquema que foi nessa temporada, eu sou a favor. Desde que tenha calendário, tem que ver o calendário para isso, né? Com certeza eles estão fazendo reuniões das 8 da manhã às 10 da noite agora, para ver o que é melhor, para ver se volta jogando todo mundo em casa, para ver se joga em uma bolha, em várias bolhas, o que faz com o Raptors que viaja pro Canadá por causa da pandemia. Com certeza eles estão fazendo 1 milhão de reuniões nesse momento. E a NBA costuma tomar decisões bem corretas, ou pelo menos bem factíveis. Então eu não acredito que vai vir algo muito absurdo, que a gente vai falar, meu Deus do céu, como que eles tomaram essa decisão? Eu acredito que vai ser uma coisa bem realista, ao contrário de outras ligas, que às vezes vêm com decisões bem estúpidas, mas a NBA, de um modo geral, costuma tomar decisões bem realistas, né? A NBA ganhou o benefício da dúvida, eu acho, com essa bolha que... Enfim, foi um sucesso por todos os ângulos que você olhar. Você falou um negócio que também é importante. A NBA está cogitando usar na próxima temporada, não vai dar para jogar numa bolha só como foi em Orlando. A NBA está cogitando
fazer séries no estilo de beisebol, que é aquele negócio que o time vai e já faz todos os jogos contra o outro time de uma vez só. Então, por exemplo, um time vai para Los Angeles, ele já joga todos os jogos que ele tem que jogar contra Lakers e Clippers ali, para ele não precisar ficar indo e voltando, enfim, você diminui os voos, etc. Então a NBA está cogitando como fazer isso. O único problema é os times do leste e do oeste, por exemplo, se enfrentam uma vez só. Não dá para você fazer, sei lá, Lakers e Boston de uma vez só. O Boston vai para lá, enfrenta o Lakers. A questão é, possivelmente o Boston vai fazer uma excursão pelo oeste, vai fazer vários jogos ali, daí ele volta, depois os times do oeste vão fazer uma excursão pelo leste, fazer o máximo possível de jogos. Enfim, são questões que a gente deve ter as respostas aí nas próximas semanas, né? Ainda não tem nada definido. E tem a questão do Toronto Raptors, né? Que é entra no país, sai do país, entra no país, sai do país, entra no país, sai do país. E isso, no meio da pandemia, eles estavam pensando em alguma coisa para tentar ver o que fazer. Às vezes, eu não sei se é uma opção válida transferir o Raptors para algum outro lugar momentaneamente. Enfim, eles devem estar pensando também o que fazer. Pega uma cidade ali perto, ó. O que é mais perto de Toronto, vai? Vamos ver no mapa aqui. Buffalo, então aí, ó. Buffalo Braves, antigo Clippers. Vai jogar lá e momentaneamente. Obviamente os caras odiariam isso, né? Mas, enfim. É que não é que tá proibido de entrar no Canadá, lógico, mas aqui facilitaria, né? Tem que ver. Tem que ver o que... Temos grandes... A NBA tem grandes decisões aí pra tomar nas próximas semanas. Quilômetros. Toronto, Buffalo é 100 e pouquinhos quilômetros. Ou Rochester também. Que é a pontinha do estado de Nova York, né? Todas cidades que já tiveram times da NBA. Buffalo, Rochester e Syracuse. Syracuse era o Sixers, Rochester era o Sacramento, Buffalo era o Clippers. Todas as cidades ali a 100, 200 quilômetros de Toronto. Rochester é onde é o time de liga do Knicks, se eu não me engano. Não sei. O do Raptors é em Toronto mesmo, né? Que é o Raptors Mississauga, Ontário. O Raptors 905, não resolve o problema. É a cidadezinha do lado de Toronto. Então é isso, né? Acho que temos um episódio, né? Acho que temos. Bom, a gente não falou no começo do episódio, mas se você quiser ajudar a gente, é só entrar no nosso PicPay e assinar por míseros R$15 por mês, fazer parte do grupo de basquete mais legal do mundo. picpay.me/BigShotPod, né? Ninguém mandou pergunta pra gente hoje, Vava. Eu tinha pedido aqui no grupo, mas o pessoal não mandou perguntas pra gente. Tô muito chateado com o pessoal do Big Shot Pod All Stars. Vou dar uma bronca neles. Não, porque a gente vai tomar uma pancada de volta. Eles vão dizer, não, mas vocês não gravaram a semana passada. Mas a gente merece férias, nós somos filhos de Deus, né? Nós ficamos na bolha aí 3 meses, 100 dias na bolha, pô. Só pra finalizar, então. E a grande declaração de Pat Riley que o título do Lakers estará um asterisco. Em 2 minutos, qual é a tua opinião sobre isso? Na verdade, depois que eu botei no grupo do Big Shot Pod All Stars, eu fui atrás foi uma entrevista em vídeo. Não foi isso que ele falou. Realmente não foi isso que ele falou, assim, é que foi o bait ali pra galera clicar, sabe? Eu vi o que ele falou e, cara, o que ele falou putz, eu gostaria de ter visto o que a gente teria conseguido com o elenco inteiro. O Dragic era o nosso principal pontuador. Ele usa a palavra asterisco, mas não é no contexto de que o título do Lakers tem um asterisco porque o hit não estava completo. Não é isso, entendeu? Tipo, ele fala que o time do Lakers é incrível. Ele elogiou o Lakers pra caramba. O cara foi muito infeliz da maneira como ele escreveu, porque não foi isso que o Pat Riley disse. Tipo, na hora eu também fiquei... até tuitei na minha conta pessoal, mas depois eu fui atrás do vídeo e foi uma resposta absolutamente normal e razoável. Como o Pat Riley é. Eu como alguém que está de férias do basquete, eu só li os títulos, né? Aí quando eu vi isso aí eu falei, tá com cara que não é exatamente isso, mas eu não fui atrás também. De fato não foi, você estava certo. Eu estava certo. Não me parece uma coisa que o Pat Riley falaria, porque... ele é um cara inteligente e falar isso nesse momento, do jeito que tudo aconteceu, não faria nenhum sentido. Né? Exatamente. Então é isso, o Big Shot Pod, como vocês sabem, é uma produção da Ampere, editado por Guilherme Dornelles, apresentado por Vavo Mantovani e Guilherme Pinheiro. Marcel Chinelaço não está aqui hoje, não dá nem pra falar que é chinelinho, porque ele calça o tipo 88. Então chama ele de Chinelaço. Mas ele deve estar aqui na próxima semana e a gente pode chamar a atenção dele devidamente com ele presente. E
E se vocês perguntarem pra ele por que ele não participou, possivelmente ele vai mandar um GIF que vocês não vão entender a isso é referência. totalmente normal. Semana que vem, estamos de volta com aquele abraço. Tá,